Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje recebemos o professor José Garcês. Vamos conversar sobre os brasileiros e sua relação com a política e com a democracia. Boa noite, professor. Boa noite, Bob. Vamos falar sobre algo que está se alastrando já há alguns anos pelo país todo, que é a incapacidade de aceitar as diferenças e de aceitar a opinião do outro, por exemplo. Milhões de pessoas saíram das urnas tomando como uma derrota pessoal a derrota do PSDB. E da mesma forma, milhões de pessoas tomando como uma vitória pessoal a vitória da presidente Dilma. O que significa isso? Em primeiro lugar, a gente precisa realmente lamentar isso, porque a luta pela democracia foi a luta pelo direito de discordar. A gente lembra do comício das diretas? Estava Fernando Henrique, estava Lula, estava Montoro, estava a Reis, estava Brizola. Ou seja, a vida da democracia é que as pessoas não pensam igual, não pensam da mesma forma. Você concorda com a premissa? Claro, a premissa é essa. A premissa é que a democracia é um lugar de divergência. Isso é uma riqueza, não é uma fraqueza do país. Seria horrível se nós tivéssemos um país em que todo mundo pensasse igual, tivesse os mesmos interesses, tivesse os mesmos valores. Então, esse incômodo com a diferença é um sinal que existe algo que está se enfraquecendo na nossa prática de cidadania. A meu ver, isso tem a ver com a prevalência cada vez mais forte da noção de indivíduo sobre a noção de cidadão. E quais são fatores que seriam essenciais nisso? Consumo, meios de comunicação, educação, o que seriam? Acho que sim. Acho que nós estamos numa sociedade em que, e no Brasil, em que a democracia se rotinizou, vamos dizer assim, e a economia melhorou, e as preocupações individuais se tornaram as preocupações primeiras. O consumo é um exemplo típico, não é isso? E como indivíduo, né, eu quero que o meu interesse seja atendido. Eu vou comer pizza com as pessoas que pensam como eu, que gostam de mim, e está tudo muito bem. Porque o âmbito de atuação do indivíduo é do seu interesse pessoal. O cidadão não. O cidadão, quando está no espaço público, o âmbito, o horizonte de interesse é o interesse geral. Portanto, ele respeita o outro não porque o outro pensa igual a ele. Ele respeita o outro porque o outro é o outro, porque o outro é diferente e essa é uma riqueza. Então, é muito perigoso que a gente pense sempre a partir do termo, das perspectivas do eu, do indivíduo, do que eu quero e eu quero agora, não é isso? E esqueça que a cidadania impõe que a gente pense no interesse coletivo como interesse que muitas vezes vai se sobrepor ao nosso interesse mais imediato, porque no longo prazo é melhor para todo mundo. Nós não podemos esquecer o tesouro que é a democracia e a riqueza que é poder pensar diferente e ter interesses e valores diferentes. Daí essa sensação pessoal de derrota ou de vitória numa eleição, que é uma eleição, não é a vida pessoal que está em jogo no último sentido. Perfeito. Fica pessoal porque as pessoas, muitas delas pelo menos, pensam se o que eu quero aconteceu. Elas estão muito mais preocupadas no resultado, olha, o que eu quero aconteceu, o que eu quero não aconteceu, do que no processo. Nós tivemos um processo de debate com todos os solavancos, com todos os problemas. Acho que há muita coisa a pensar aí, desde o financiamento de campanha, a propaganda eleitoral, os debates na mídia, a forma como foi feito. Propaganda eleitoral seria um problema num continente que é o Brasil, com a necessidade de uniformizar as mensagens, por exemplo. Claro, esse acho que é um dos problemas, Bob, você toca muito bem. O Brasil é um país muito diverso e muito complexo. Os problemas não são fáceis. Conseguir justiça social e estabilidade econômica é uma equação dificílima. No jeito que a propaganda eleitoral está feita hoje em dia... Por todos? Por todos. Em 15 segundos você tem que dizer como se resolve. Isso não é factível. Ou seja, é um debate complexo. Seria um grande passo se a gente pudesse dizer, olha, os problemas são difíceis, as soluções não são óbvias. Eu tenho certas ideias que eu acho que são melhores, não é? Sem necessariamente fazer o que se fez muito nessa campanha, que é desqualificar o outro, não é isso? Em que leva o eleitor muito mais a escolher porque ele não deseja do que quem ele deseja. Você concordaria que, no fundo, todos desqualificavam todos com mais ou menos intensidade, fazendo de conta que estavam apenas sendo desqualificados? Eu acho que essa foi uma tendência e que tem a ver com o fato da propaganda eleitoral, na forma como está no Brasil, tender a transformar o candidato num produto, muito mais do que as suas ideias serem manifestadas. Então, esse produto, né, para esse produto, esse tipo de discurso funciona muito bem. Então, eu acho que essa era uma coisa que a gente deveria pensar seriamente para aperfeiçoar a democracia brasileira. Infelizmente,
quando a gente teve a oportunidade de debate, a lógica do marketing mais obtusa, no meu modo de ver, se impôs também no debate. Porque o debate não é tanto a forma como você fala, mas a forma como você ouve. A democracia se faz muito mais ouvindo do que falando. É preciso confiar que o outro pode discordar de mim, sendo bem intencionado e sendo inteligente. Isso é uma riqueza. Se todo mundo que discorda de mim, eu acho que ou está de má fé ou é ignorante, não é isso? Ou é bestial ou é uma besta. Exato, a democracia morre. Então, é muito importante isso. Nós somos um país rico, rico de ideias, rico de pessoas, os problemas são complexos, portanto, é preciso que eu tenha grandeza de entender que outras pessoas podem pensar coisas importantes que eu não consegui pensar e que elas também serão capazes de trocar comigo. Isso é importantíssimo e nos leva a uma outra coisa. A democracia brasileira não está pronta, nenhuma democracia jamais está pronta. Democracia, como qualquer coisa que vale a pena, exige trabalho diário de todo mundo, de uma construção de todo mundo. Você não pode terceirizar a democracia. Democracia não é tarefa dos políticos. Democracia é responsabilidade de cada cidadão. E isso se dá no dia a dia, no jeito que a gente se põe na escola, na universidade, no trânsito, no trato com a coisa pública, mas também nas relações pessoais do cotidiano. Essa lógica de viseiras, chamemos assim, ela certamente pode e deve ser superada pela política ou ao menos com a política. É possível que se supere isso sem a política, através da sociedade, ou isso seria perigoso? Eu acho que é impossível superar sem a política e é impossível pensar uma sociedade sadia sem política. Política é a questão da polis, é vivermos todos juntos, né? É sermos capazes de ocuparmos o mesmo espaço com respeito, sendo diferentes. Se a nossa política está doente, e eu acredito que ele está doente, é porque nós estamos perdendo essa noção de que a cidadania é um direito, mas é um dever, é uma responsabilidade e exige grandeza de cada um de nós. Mas para ficar claro, quando o senhor diz que a política está doente, na verdade, há uma doença na sociedade. Mas é claro. São aqueles seres isolados que estão lá em Brasília. Né? Não é a política não são as instituições políticas. A política que exige instituições é a prática do cotidiano. Nós não podemos terceirizar o dever da democracia. Democracia é a responsabilidade de cada um de nós todo dia. Dá trabalho, mas vale a pena. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.